local onde as pessoas começam a dizer assim: André, tem um corpo em chamas. Uma notícia triste, né, nessa madrugada, aqui no Vivaldi, próximo a Lauro Gomes, isso aqui é a Avenida Lauro Gomes, aqui interliga São Bernardo até Santo André, enfim. E aqui é a rua Braucilotti. Infelizmente, uma notícia ruim, tem um corpo aparentemente de um homem que tiraram a vida e está ali em chamas. Essa pulseirinha foi fundamental para ela dizer assim: olha, eu reconheço, vai achar aí os exames oficiais, mas essa pulseirinha fui eu que dei para o meu. Então, na quarta-feira uma tia me ligou falando que alguns familiares foram até o IML e viram esse corpo que poderia ser do meu pai. Na quinta-feira de manhã eu fui lá fazer o reconhecimento e no momento que eu olhei eu tive certeza que era o meu pai por conta da pulseira que eu mesma dei para ele. Deixa eu só relatar aqui que é importante, que oficialmente o corpo encontrado lá, oficialmente não poderia ser dito ainda que é do Xandão, por causa do estado que estava o corpo. Vai para um laudo de analisar a cada dentária. No domingo, quando começa essa discussão, é relatado pra gente, através de uns prints de ligação, seu irmão está em Portugal. Isso. Ele estava no telefone com seu pai, é isso? Ele escutou o início da Exatamente. discussão? O meu irmão estava no telefone com meu pai, eles estavam conversando ainda normalmente sobre a ida do meu pai para Portugal, porque ele estava tirando passaporte, já tinha até pagado. Na terça-feira da semana passada ele ia lá tirar a foto e tudo mais. E aí, em algum momento, ele escutou começar uma discussão entre eles, discussão verbal, entre o meu pai, o Alexandre, Francisco, irmão dele, Nenê, que é sobrinho dele, e Carolina, que é a irmã dele. O Nenê, que no caso é o Humberto, e a briga começou com ele, tanto que tem áudios dele que fala pro meu irmão que sim, que houve briga e que ele saiu de lá e chamou o Thiago para resolver. E aí, Dan, beleza? Domingo eu fui lá levar o carro, que a gente tá levando as coisas da minha mãe da mudança aos poucos, né? Tem que ir no horário que seu pai não tá. Aí eu fui guardar lá, aí ele veio falando um monte de coisa lá, tipo xingando, né? Não sei. Daí eu entendi ele falar de conversar, eu falei que não queria conversar. Falei, não, Xandro, quero conversar. Aí foi até a hora que você mandou ele calar a boca lá. Cala a boca, pai, que tava no Viva Voz. Aí eu peguei e fui embora, entendeu? Tava indo embora e vi ele jogando coisa lá no carro e indo meio que pra cima do Chico. Aí eu liguei pro Thiago, o Thiago foi lá. Aí eu falei, vamos embora porque pra não ter confusão, né? E vamos embora. Eu liguei pro Thiago, falei, deixa o Thiago vir aí falar que é com o pai dele. Aí a gente tá fazendo a mudança no horário que ele não fica, entendeu? Quando seu pai não tá, a gente vai lá e faz, mas ó, nós tá fazendo de fim de semana, porque dia de semana ele tá por lá, né? Aí a gente acaba não indo. E aí, Dan, beleza? Então, naquela hora lá que você mandou ele ficar quieto, logo eu já saí fora. Falei, vou embora pra não ter confusão, porque ainda a Karina começou a passar mal lá, porque ela tem falta de ar. Aí na hora que nós saímos, eu já pensei, ele vai quebrar o carro de novo, né? Porque igual da vez que ele quebrou meu carro, a moto. Eu falei, vou tirar o carro antes que ele quebre tudo, né? Daí nessa hora que ele foi pra cima do Chico. Aí eu avisei o Thiago, aí eu peguei e fui embora, levei a Karina. Aí voltei pra tirar o carro e nesse Thiago chegou. Aí o Thiago foi falar com ele, eu ia tirar o carro. Aí ele deu um soco no olho do Thiago. Aí os dois começaram a brigar lá. Nós separamos e seu pai saiu xingando, né? Aí eu tenho que tirar, né, o carro, porque ele não quer o carro lá. Aí até sábado eu vou ver se eu tiro, porque é a hora que ele tá trabalhando, né? Senão é capaz de ele quebrar de novo, entendeu? Então todos eles são cúmplices desse crime bárbaro que fizeram com meu pai. Ah, agora você viu minha mensagem, Keila? Então, por favor, seja bem claro, porque eu já conversei com todo mundo, teve briga na porra da
Eu tava na chamada, você viu que eu tava na chamada. E quando começou a briga, desligaram a chamada. Isso que é incrível. E agora ninguém sabe de nada. Não tô entendendo isso aí direito, não. Vocês podem me explicar muito bem o que tá acontecendo aí. Já faz 3 dias, Keila. O bagulho foi domingo à noite e até agora meu pai não apareceu. Tá muito estranho isso daí. Todo mundo sabe que meu pai fala comigo todo santo dia. Você sabe, todo mundo sabe. Ah, tá bom, você tava na igreja. Você tava chegando da igreja, eu estava na chamada, Keila. Você não lembra, não? Eu estava na chamada. Eu sei muito bem que você estava lá, o Chico estava lá, a briga foi com o Chico, o Nenê estava lá e também depois o Thiago chegou porque o Oreia estava na rua e viu. Então, por favor, você pode falar muito bem o que aconteceu aí. Explica. Sempre eles brigaram por conta dessa casa que é herança, mas não só por causa disso. Enquanto a minha avó ainda era viva, ela sempre relatava que meu pai foi tipo o filho rejeitado, né? Ele foi o caçula de 7 e o melhor amigo dele era o Marcão, o irmão mais próximo dele, que era tipo um depois dele, né? Nessa escadinha de filhos, e após o falecimento do Marcão e do pai deles, que foi no mesmo período, começou a ter essas brigas de irmãos, né? Houve ameaças, Quem ameaçou ele? Praticamente todos os irmãos sempre ameaçaram ele. Ele chegou a ele. registrar um boletim de ocorrência? Não, meu pai nunca registrou. E a gente sempre falava que ele tinha que registrar, muito pelo contrário. Eles sempre iam, registravam, e meu pai falava, não precisa. Apesar de tudo, eu amo eles. Meu pai tinha um coração muito bom, tratava as pessoas muito. Em 2014, teve uma briga dessas, bem feia, de família, onde houve ameaça. E eu lembro perfeitamente do Thiago falando que mataria ele se ele voltasse a brigar com o pai dele, que era o Francisco. E a briga inicial que teve lá na casa, onde foi todo esse ocorrido, foi exatamente com o Francisco, porque o meu irmão estava na ligação com o meu pai e conseguiu escutar o começo da discussão entre o Francisco, o meu pai, a Carolina, o Nenê. O Nenê admite nos áudios falando que levou a mãe dele embora porque a mãe dele tem problema de pressão e que ligou pro Thiago para resolver. Então, tipo, são várias pessoas ali da família dele, irmãos, sobrinhos, todos cúmplices, todos que ficaram conversando entre si e o tempo todo eles mentindo pra gente. O meu irmão o tempo todo ligando pra eles. Eu mandei mensagem, a maioria deles não me respondeu. Responderam meu irmão falando que não sabia de nada. O tempo todo eles falando que não sabia de nada, que depois da briga eles foram embora, que não viram mais o meu pai. Os vizinhos comentaram a respeito de alguma coisa estranha que tenha acontecido lá? Sim, teve vizinho que viu uma movimentação estranha na segunda-feira, como se fosse uma reunião dos familiares dele, que é os mesmos que eu já citei, Carolina, Thiago, Thaís, Nenê, Francisco, Keila, todos ali na frente, com caras de assustados e com caras de preocupados. A minha vizinha da frente relatou também que, quando viu uma oportunidade, perguntou para o Francisco se ele sabia alguma coisa do meu pai, se ele tinha alguma notícia do meu pai, e ele ficou o tempo todo dizendo que não sabia de nada. Teve momentos que viram gente dentro da casa, mas que ninguém atendia a porta, e aí quando eles saíram, que foi essa vizinha que tentou, que aí eu ouvi isso. Teve vizinhos que relatou, acho que na quinta, não sei exatamente, que o Francisco e a Keila saiu de lá com bolsas e com cachorro, tipo, como se estivessem fugindo, né, óbvio. E a polícia chega nisso a partir de imagens da empresa que eu estava ao lado lá? Isso, pelo que eles me falaram, sim, eles conseguiram ver todo o movimento, dava parando, deles tirando o corpo e tal. Eles realmente só não puderam me falar, nem mostrar a imagem, nem falar exatamente quem é que estava ali na imagem para não atrapalhar a investigação. Pelo que eles me passaram de informação, porque eles não podem falar muito por estar em investigação, né? Mas já me adiantaram que o Thiago deu depoimento
que ele mentiu o tempo todo e que eles já conseguiram provar para o juiz que era mentira o que ele estava falando. Você tem convicção que possa ter relação com os próprios familiares? Eu tenho plena convicção que foram eles, até porque os próprios delegados, quando eu fui lá prestar o meu depoimento, chegaram a comentar comigo que eles tiraram de uma van escolar, essas de transporte de crianças, tiraram o corpo do meu pai, onde foi achado, né? Tiraram o corpo, tacaram fogo lá no local onde foi achado o corpo. De quem é que é essa van escolar? Então, aí que tá o grande mistério. Todos os irmãos do meu pai trabalham com transporte escolar. Então, todos eles têm van escolar. Bem, como é que era seu pai? O meu pai era uma pessoa completamente amorosa, tratava todo mundo bem, abraçava todo mundo, beijava todo mundo, eles principalmente. A gente, eu e meu irmão, ele fez tudo o que pôde. Meu pai mandava todo mês dinheiro pro meu irmão em Portugal, juntava dinheiro aqui para ir para Portugal com meu irmão. Fazia tudo o que podia pelo neto dele. O meu pai era artista, né? Tocava violão, tocava todos os instrumentos de flauta, soprano, né, que se diz, bateria, fazia lindas pinturas. A profissão dele mesmo era caminhoneiro. No momento ele estava trabalhando como motorista e às vezes ele até pegava alguns bicos para fazer de pinturas de casa, de paisagismo, porque ele realmente gostava de estar lidando com o público o tempo todo. Os amigos do meu pai que me têm nas redes sociais estão o tempo todo mandando lindas mensagens de conversas com ele, de mensagens de vídeos que ele mandava, de mensagens dizendo que era para eles se sentirem abraçados, mesmo meu pai não estando mais em Manaus, porque o meu pai voltou de Manaus em 2021. Ele ficou basicamente uns 10 anos morando longe dessa família toda.